eu já quero deixar claro no começo desse vídeo que vai ter spoiler. Muito spoiler. Olá, gente, eu sou a Nina e esse é o Hora de Ninar. Eu confesso que eu tô meio triste desse vídeo, porque eu vim aqui confessar pra vocês que a minha autora favorita me decepcionou. E eu estou falando de Verity. É até hoje o único livro da Colleen Hoover que não foi 5 estrelas, amei, perfeito, 0 defeitos. Esse aqui não, esse aqui tem muitos defeitos, muitas coisas que eu mudaria. E é disso que eu vim falar com vocês hoje. Aproveita aí. Eu sei que esse livro tá bem bombado no momento, divergindo opiniões. Então já deixa seu like aí pra dar aquele apoio pra Nininha aqui, por favor, que vai me deixar muito feliz. Mas sem mais enrolação, bora logo pro assunto do vídeo. Verity, comprei no lançamento, coisa rara de acontecer nesse canal. Mas tava numa promoção que saiu a R$25 um livro da Colleen Hoover, lançamento. Eu, nossa, preciso desse livro. Não precisava não, na verdade, não precisava. Mas enfim, comprei, li. E antes da continuidade ao vídeo, eu vou dar uma pincelada a respeito do assunto que se trata essa história. Bem, em Verity, nós vamos conhecer a história de uma escritora, a Verity, que ela sofreu um acidente. Ela era uma escritora muito famosa, o livro dela, os livros, né, no caso, uma série de livros que era escrita por ela, tava, tipo assim, bombando. E quando ela sofre esse acidente, ela fica impossibilitada de escrever a continuação da série e tal. Surge uma ideia por parte da editora, do marido dela e tal, de... eu tô falando muito e tal, enfim. De conseguir um escritor pra dar continuidade à série e ser, tipo, coautor. Ou seja, os direitos ainda seriam da Verity e tal, mas essa pessoa ia escrever os outros livros como se estivesse escrevendo junto com a Verity. E é assim que surge a Lowen. A Lowen foi a autora escolhida e, a princípio, ela não gosta muito da ideia, ela não tá muito interessada, mas ela acaba aceitando porque ela tava praticamente falida. Os livros dela não vendiam muito, ela não era conhecida. Então assim, como a situação dela não tava boa, ela aceita e com isso ela se muda pra casa da Verity pra olhar o que a Verity tinha lá de escritos, o que ela tinha de ideia para as continuações da série, pra poder dar continuidade ao trabalho e tal. Mas quando a Lowen se muda pra casa da Verity, ela acaba descobrindo coisas, digamos assim, bem sombrias sobre a Verity. A Verity tinha um manuscrito que era algo que ela chamava de autobiografia, só que assim, a ideia era ser uma autobiografia sem censura, contando a verdade e tal, das partes que ninguém quer saber de outro ser humano, contando assim o pior lado dela, digamos assim. Era essa a ideia da autobiografia, do manuscrito e tal. E quando a Lowen pegou aquilo, ela começou a ler, ela viu coisas terríveis naquela autobiografia, né? E à medida que ela vai lendo o manuscrito, a Lowen vai ficando atordoada, digamos assim. Ela começa a ter medo da Verity. Mas onde está a Verity no meio disso tudo? Na mesma casa, no andar de cima, em coma. Sim, a mulher tá inconsciente lá. E apesar de atordoada com tudo que tá lendo, a Lowen continua lendo o manuscrito. E continua procurando as coisas pra poder ter um rascunho, ter uma ideia do que ela vai fazer com as continuações dos livros. Mas o que eram pra ser uns 2 dias na casa da Verity acabaram se tornando dias e depois semanas. E enfim, com o decorrer do tempo, no decorrer da leitura, a gente vai vendo que tudo que a Lowen queria na vida é tudo que a Verity tem. Então ela se apaixona pelo marido da Verity. E a princípio é um negócio assim que ela guarda pra si, ela não externaliza. Mas depois o Jeremy começa a mostrar também interesse pela Lowen. A princípio ele aparenta ser um cara muito triste, que tá com uma mulher em coma, que perdeu 2 filhas, que tem que cuidar do filho mais novo. Pobre coitado. E acaba que ele e a Lowen acabam se relacionando.
eles acabam ficando juntos e debaixo do nariz da Verity. Tipo, exatamente debaixo. O quarto que a Lowen tava dormindo, que era o antigo quarto do casal. Mas, com o tempo, a Verity, depois que ela entrou em coma, ela mudou pro quarto no andar de cima. Então ela literalmente dormia em cima do quarto, que um dia foi dela, onde o marido dela tava lá com a outra. E assim, eu particularmente tenho certeza, se a Verity fosse tão ruim, ela tinha acabado com aquela mulher ali. Tinha acabado ali mesmo. Ela tinha acabado com aquela mulher. Quando chega no final do manuscrito, a Lowen lê uma história onde a Verity diz que é responsável pela morte da segunda filha. Porque no caso as filhas dela eram gêmeas. A mais velha morreu acidentalmente, porque ela era alérgica a amendoim, tava na casa de uma coleguinha, comeu amendoim e acabou morrendo. Mas ela escreve ali que a morte da segunda filha, que morreu afogada no lago e tal, foi por culpa dela. Até então, o que nós pensamos? Nossa, que mulher podre, horrível. Só que, quando chega mais pro final do livro, o que a gente descobre? A Lowen termina de ler isso, ela tá determinada a mostrar isso pro Jeremy, ela quer ficar com o Jeremy pra ela, agora que ela está perdidamente apaixonada. E quando ela vai mostrar isso pro Jeremy, ela descobre que, na verdade, o Jeremy já sabia e que ele causou o acidente que deixou a esposa dele em coma. E com isso, a gente descobre que quando o Jeremy encontrou o manuscrito, ele leu e ele ficou com muita raiva e ele não quis nem escutar o que a Verity tinha a dizer, não quis escutar explicação nenhuma, nem nada. Também não quis entregar ela pra polícia, ele resolveu que achava melhor que ela morresse. Então, ele forjou um acidente de carro pra ela, onde ela acabou entrando em coma. Mas a questão é, a Verity se recuperou. E com medo do marido tentar matar ela de novo, ela tava fazendo o quê? Fingindo que tava catatônica. Fingindo que tinha virado um vegetal. Mas na verdade ela não tinha, ou seja, a mulher tava atenta a tudo que tava acontecendo ali embaixo dela. Mas, quando a Lowen foi lá mostrar o manuscrito pro Jeremy, isso fez com que ele ficasse com raiva, que não sei o que, e ele vai, entra no quarto que a Verity tá e ataca ela e esgana a mulher quando ele descobre que... Porque é nesse momento que ele entra assim no quarto que ele descobre que na verdade ela não tava em coma nada. Então ele tá lá tentando matar ela e a Lowen ajuda ele a matar de uma forma que não pareça que foi assassinato, pareça que foi só um acidentezinho. Ou seja, a Lowen que se fez de santinha o livro todo, chega no final ela é o quê? Mais podre, bem mais podre do que a Verity, porque ela ajudou o cara a matar a mulher só porque ela queria ficar com o cara. No final do livro passaram alguns meses e tal, e eles resolvem se mudar dessa casa. E na mudança, a Lowen acaba descobrindo que o chão do quarto onde a Verity ficava tinha um fundo falso. E nesse fundo falso ela encontrou o quê? Uma carta onde a Verity contava toda a verdade. A Verity estava planejando fugir com o filho mais novo, porque ela tinha medo do marido matar ela, como matou. E, na verdade, o manuscrito era uma coisa que ela escrevia pra poder escrever bem os personagens vilões dela. Ou seja, ela escrevia coisas da vida dela de uma forma inversa. Isso é uma técnica de escrita que tem realmente muitos autores que usam isso. Eu dei uma pesquisada depois de ler. Que assim, a ideia é você escrever coisas que aconteceram na realidade, só que de um outro ponto de vista. Entendeu? Como se você fosse vilão, como se você fosse uma pessoa ruim, quase como se fosse um mundo invertido, entende? A princípio isso era uma forma só dela se expressar pra escrever bem os vilões da história dela, mas depois que as filhas dela morreram, ela tava sofrendo tanto. E assim, como ela não conseguia encontrar justificativa plausível pra ter perdido as duas filhas gêmeas, ela escreveu no manuscrito como se fosse assim, como se existisse uma vilã, como se fosse uma segunda personalidade da Verity, ou como se a Verity tivesse uma gêmea má, digamos assim. Como uma forma de se expressar da dor que ela estava sentindo pela perda das filhas. Foi por isso que ela escreveu aquele negócio bizarro.
Parece loucura, parece loucura. Mas se a gente vê as coisas que os autores escrevem, tem um pouquinho de loucura na cabeça de cada autor. Só a gente lê os livros deles aí que a gente vê, né? Ou seja, é tudo criatividade, sabe? É tudo uma maneira de se expressar. Cada um expressa dor da maneira, né, que bem entende, enfim. Mas a bonita da Lowen pegou e entregou a carta lá pro Jeremy? Não. Ela rasgou parte da carta, parte ela deu descarga, outra parte ela comeu e ficou quietinha. Tipo assim, termina o livro com ela falando, tipo, que a Verity era muito boa em manipular verdades, a gente sabe. A gente só não sabe qual é a verdade que ela estava manipulando. Agora vamos às minhas impressões do livro. Eu detestei esse final. Por quê? Porque pra mim a Verity era boa, no meu ponto de vista. Teve gente que fica assim, não é possível que ela escreveu tudo aquilo se não era verdade. Mas no meu ponto de vista, é plausível que ela era boa. O verdadeiro vilão dessa história pra mim é o Jeremy. Vamos começar por o Jeremy que escolheu a Lowen pra dar continuidade nos livros da Verity. E o que a gente descobre durante a leitura? O Jeremy lia os livros da Verity? Não, ele só leu o primeiro e depois ele nunca mais leu um livro dela. Mas os livros da Lowen ele lia, ele achava ela fantástica. Tá, pra mim, ele já tava todo errado por aí. Aí ele escolheu a mulher, eles se conheceram quando estavam a caminho da reunião e tal, de uma forma bem trágica. O tempo todo ele dá a entender que ele tá flertando com a mulher. Ou seja, ele não era tão bom marido quanto aparentava ser. Ele não era esse cara bonzinho que ele aparentava ser. E ele, num surto de raiva, primeiro tenta matar e depois mata a mulher. Ou seja, ele não era bonzinho nessa história, não. A Lowen, pra mim, é uma usurpadora. Não tem outra palavra. Ela queria a vida da Verity. Desde que ela entrou na vida da Verity, ela simplesmente se tocou de que a Verity tinha tudo que ela sempre quis. Então, pra ela não foi difícil. Ela ficava se fazendo de sonsa a história toda. Mas pra ela não foi difícil ir lá e tomar a vida da Verity. Porque afinal de contas, ela se tornou a madrasta boazinha do filho mais novo da Verity. Ela casou com o marido da Verity. E ela engravidou do marido da Verity. No quarto que era da Verity. Então assim, a mulher é louca e ainda continuou escrevendo os livros da Verity, que era sucesso. Coisa que os livros dela nunca foram. Então assim, ridícula. Ridícula. Não gostei. Na verdade, o único personagem que eu realmente gostei nesse livro foi o menininho. O Krill, o menininho, era o único personagem que eu realmente gostei. Porque ele era criança. E ele não tinha maldade, ele era realmente um menininho muito bonzinho. Mas, enfim. Basicamente o que eu não gostei nesse livro foi isso. Pra mim, praticamente todos os personagens eram insuportáveis. Insuportáveis. Nenhum deles realmente prestava. Então assim, não dá pra gostar, só tem gente ruim. Não tem um que presta pra se salvar, pra dizer assim, esse aqui, tirando o Krill, que era uma criança, nenhum se salva. E assim, a Lowen e o Jeremy foi o casal mais que eu já vi na vida. Detestei. Mas vamos aos pontos positivos desse livro, que não tem só coisa ruim, tá? Porque assim, apesar de todos os personagens serem desprezíveis, eu queria entrar no livro, dar uma coça em todo mundo, falar, vocês tomam vergonha nessa cara de vocês. Apesar disso, a história me prendeu muito, me deixou muito curiosa, eu queria muito saber o que ia acontecer. E se o final tivesse sido diferente, tinha chances de eu acabar gostando desse livro. Por fim, vamos ao que eu consideraria um final melhor pra Verity. Pra mim, o final ideal seria a Verity conseguir fugir com o filho dela, o Krill, e deixar o Jeremy e a Lowen desesperados. Porque eles iam ter que tentar manter as aparências de como se a Verity estivesse lá, ainda lá, em coma, só que não, ela já estaria lá bem longe com o filho dela. Enquanto isso, a Verity iria armar um jeito de limpar a barra dela pra não usarem o manuscrito contra ela e ser feliz com o filho dela, né? Porque a mulher merecia também, tadinha, sofreu pra caramba, perdeu já as 2 filhas. Apesar de eu não achar que ela seja uma pessoa muito confiável, ela era a pessoa menos pior ali do livro. Porque eu realmente acreditei na Verity. Eu realmente acredito que ela era a personagem boa. Outra opção pra mim era que a Verity fosse realmente má. Aí
a Lowen lá pegando o Jeremy, ela pegava e dava um fim na Lowen. A Lowen morrer seria menos pior. Você é uma personagem que todo mundo, tipo... também, né? Quem mandou se meter na vida dos outros? E outro final perfeito seria... quando o Jeremy vai tentar matar a Verity, na última vez, né, que ele acabar conseguindo, ele tem um infarto fulminante. Aí ele morre. Aí a Verity vai, dá uma coça na Lowen, expulsa ela da casa dela, né? Continua lá com o filho dela, com a série de livros dela, feliz. Também seria uma opção. Mas não. Vamos deixar esse final aberto pro leitor pensar. Será que a Verity era realmente boa? Será que ela realmente era má? Não gostei. Não gostei do final aberto. Tipo assim, todas as outras coisas poderiam ser salvas pelo final. Não foi. Isso é muito decepcionante, gente. Muito decepcionante. Mas, apesar de tudo, como eu falei pra vocês, apesar de ter me decepcionado, não ter cumprido as minhas expectativas, leitura vai de cada um. Leitura é gosto. Eu vi muita gente que amou esse livro. Pra mim foi só 3 estrelas. Porque eu devorei o livro. Gente, eu li muito rápido. Eu não conseguia largar. Eu fiquei curiosíssima pra saber o que acontecia. Pra me decepcionar, gente, isso é tão justo. Mas enfim, então eu acho que decida você. Às vezes as coisas que eu não gostei, vai que você gosta. Então, cabe a você decidir se você vai ler ou não, porque eu não mando na vida de ninguém, na leitura de ninguém, né? É questão do gosto. E pra mim, esse livro não deu, gente. Não deu. Não gostei. Todos os outros livros da autora são perfeitos. Esse aqui, não gostei. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Me contem aí nos comentários que eu vou querer muito saber se vocês já leram Verity, se a opinião de vocês... Vocês concordam comigo? Vocês também não gostaram? Vocês conseguiram gostar menos que eu? Ou vocês amaram, acharam o livro perfeito? Me contem as opiniões de vocês aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Vamos conversar. E é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.